Olá! Se você é homem, o programa de hoje é especial para você. Mas se você é mulher, fique atenta também e conheça um pouco mais sobre a saúde do seu companheiro ou dos seus filhos. Câncer de próstata. O preconceito em relação ao exame ainda contribui para o aumento do número de casos. Um problema que atinge 50% dos brasileiros, a impotência. Vasectomia. Conheça os mitos em torno da cirurgia. As mulheres costumam ir ao ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Já os homens, de forma geral, fogem dos consultórios. Isso dificulta o diagnóstico precoce de várias doenças, entre elas o câncer de próstata, o segundo tipo mais comum entre eles. Vamos ver. O ideal é fazer o exame preventivo pelo menos uma vez por ano. O câncer não tem sintoma e o homem tem que fazer o exame de sangue para identificar se há tumor, além do toque retal, para investigar a presença de nódulos. A gente fala em exame preventivo, mas é uma prevenção de um câncer avançado. Você não tem como impedir o aparecimento do câncer. Você pode ter medidas que diminuam essa incidência, mas o câncer pode aparecer. A importância do exame é detectá-lo numa fase inicial. Assim como a mulher vai fazer o exame da mama para ver se ela vai aparecer um câncer na fase inicial, onde ela faz o toque da mama e faz a mamografia, o homem tem que ir ao urologista fazer o toque na próstata e fazer o exame de sangue chamado PSA para ver se detecta o câncer na fase inicial. Se você pega na fase inicial, você tem mais de 95% de chance de cura. Então é uma oportunidade muito grande para se obter a cura. A faixa etária mais afetada é a dos 60 anos. Para quem não tem caso na família, o ideal é fazer o exame aos 45 anos. E quando há alguma incidência, é bom procurar o médico logo aos 40 anos. Mas será que os homens se preocupam com isso? Preocupo sim, inclusive até hoje mesmo, eu estava conversando com dois, o meu pai e um conhecido da família. E nós estamos com um caso na família. Tem homens que falam que não fazem pelo machismo, mas na hora que vê realmente o que acontece, aí se arrependem. Eu mesmo já fiz. É sempre importante fazer. Conselho a todo homem fazer, sempre. Tanto o exame de sangue quanto o toque retal. Ainda existe muito preconceito para se fazer o exame de prevenção do câncer. Além do preconceito para se fazer o exame, que é através do toque retal, ele também tem medo do diagnóstico. Então muitos homens ainda não fazem o exame preventivo, o exame para se verificar a presença ou não do câncer na fase inicial. Quem participa do nosso programa hoje é a urologista Raquel Mazzoni. Muito obrigada pela sua participação. De nada. Bom, esse preconceito ainda é grande nos consultórios? Eu não sei se existe um preconceito em relação ao exame. Eu acho que o que a gente vê mais é realmente a falta de, talvez um pouco de responsabilidade do paciente em relação a ele mesmo. Então, em geral, se não tem uma queixa, se não tem alguma coisa que ele está sentindo, perturbando, não vai procurar o médico. Não é só com o urologista, eu acredito que seja com a maioria das especialidades. Inclusive é hipertenso, mas não é leve, cardiologista não precisa. Então o homem, acho que de um modo geral, ele já não procura muito o médico. O urologista piora um pouco essa situação, com certeza. Outro assunto tabu é a impotência sexual masculina. Ainda tem muito homem que não procura o consultório diante da doença. É verdade. Eu acho que tem várias pessoas que começam a achar que aquilo ali faz parte da vida. Eu estou envelhecendo, estou perdendo a potência, não tenho o que fazer porque eu estou ficando velho. E também não é verdade, né? A gente tem como contornar muito do que vem acontecendo com os homens com várias condutas que a gente tem aí à disposição. E é importante realmente porque muitas vezes uma impotência ela pode significar outras questões de saúde que estão encobertas. Eu já fiz diagnóstico de diabetes no consultório a partir de uma queixa de impotência.
Então, tem realmente questões, a impotência não está isolada, não é um caso único e nem exclusivamente só relacionada ao sexo. Ela tem outras questões de saúde e que tem que ser olhada como um todo. Vamos ver uma reportagem sobre a impotência. A ereção depende de fatores hormonais, de circulação e dos nervos, como explica este urologista. Os fatores hormonais são extremamente importantes, uma vez que o cérebro, recebendo estímulos, ele estimula a produção de testosterona. Essas testosteronas produzidas, elas são direcionadas para o cérebro, que induz a produção de outros hormônios, e aí sim, isso é mandado através da circulação sanguínea e contribui efetivamente para o desejo, para o estímulo. Quando há incapacidade de ter uma ereção e sustentá-la para uma relação sexual, o homem sofre da disfunção erétil. O problema é comum a partir dos 55 a 60 anos de idade e pode ter como causas a hipertensão, diabetes, cigarro, bebida alcoólica, problemas circulatórios, alterações na tireoide, sedentarismo, obesidade e cirurgias para tratamento de câncer de próstata. Nesse caso, de 30% a 60% dos homens vão perder a ereção. Existe uma tendência natural à perda da ereção, e como você colocou muito bem, a partir de 55, 60 anos, isso vai ficando cada vez mais evidente, especialmente quando falamos em idade mais provecta, 75, 80 anos. É claro que existem vários fatores associados, inclusive fatores pessoais, genéticos, metabólicos de cada pessoa. Há várias alternativas para se tratar a disfunção erétil. O mais comum é o medicamento oral. Há ainda os injetáveis e até procedimentos cirúrgicos, como as próteses semirrígidas ou infláveis. Verdade é que a disfunção erétil ela deve ser avaliada, examinada, diagnosticada através de exames adequados e, uma vez definido a causa, proposto o tratamento. O especialista ainda lembra que o mais importante é vencer o preconceito e procurar o tratamento. Doutora Raquel, é verdade que grande parte dos problemas de impotência está relacionado com questões emocionais e psicológicas? Eu acredito que grande parte, sim, principalmente dos pacientes mais jovens. Tem um fator psicológico, psicogênico, que a gente chama assim, muito importante. Mas a gente não pode deixar de entender que o ser humano não é só psicológico, ele não é só físico, ele tem toda uma interação de problemas, de realmente que são importantes, cada um no seu determinado tempo, mas que não acontece sozinho. A maior parte dos casos realmente de impotência, de disfunção sexual, não é só a impotência, né? De qualquer grau de disfunção sexual, em geral ela é mista. Ela tem uma parte orgânica e ela tem a parte psicogênica, né? Que é mais da área realmente emocional, que tem de história familiar, história de vida. Tem várias coisas que podem estar contribuindo, que tem muitas vezes que serem trabalhadas conjuntamente com a parte orgânica, com os acertos que a gente tem que fazer, seja uma glicose que está completamente desregulada, é questão do colesterol, é questão da hipertensão, é uma doença crônica que tem que ser também controlada. Todos esses aspectos não podem ser sozinhos, não podem ser olhados de uma forma única, né? Estão todos interagindo entre si e a parte realmente psíquica, ela age de uma forma muito importante, mas não é a única. Ok. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O hipogonadismo é a menor produção de testosterona. Os motivos podem ser vários, como a depressão ou aquela barriguinha saliente causada por uma alimentação desregrada e falta de atividade física. Os níveis baixos de testosterona causam a impotência.
Ainda tem gente que acha que vasectomia causa impotência. Na nossa próxima reportagem, vamos esclarecer essas e outras dúvidas sobre a cirurgia. Há 3 anos, Fausto fez vasectomia. Pai de 2 filhos, ele decidiu pelo planejamento familiar. Como você vai criar os filhos sem ter uma perspectiva de melhora de vida para eles, né? Porque pra gente já não nem conta mais, então já pensa logo neles, né? Escola melhor, entendeu? Tendo escola melhor vai ter um melhor emprego, tal. Então é isso que a gente tenta visar, melhor qualidade de vida. Delcimar também já formou a família e resolveu fazer a cirurgia. Ao todo são 4 filhos. Os 2 mais novos são do 2º relacionamento. Uma decisão acertada para quem tem apenas 27 anos. Nós sentamos, conversamos, vimos que era o melhor, então tomamos a decisão. Eu acho que é a correta. Este médico explica que a vasectomia é um tratamento cirúrgico indicado para evitar filhos. Na intervenção, o canal de saída do esperma é cortado e o paciente recebe alta no mesmo dia. Ele garante, o procedimento tem uma série de vantagens. Que na vasectomia, como método de planejamento, não existe contras e sim prós. Por quê? Porque é um método que a gente pode avaliar a eficácia dele através de um espermograma, no qual a gente sabe se deu certo. O impacto social é menor, porque o homem que vem fazer a vasectomia, ele fica 2 dias só impedido de voltar ao seu trabalho. Tá? A repercussão social é melhor. Por quê? Porque a gente delega uma responsabilidade que até então a gente deixava só da mulher e passa a ser do casal e principalmente o homem tomando atitude. Mas o assunto ainda desperta algumas dúvidas. Eu gostaria de saber se a vasectomia deixa o homem impotente. Deixa? Não, não deixa impotente. Talvez a única questão em termos da relação, né, do ato sexual que possa alterar um pouco para o homem seja um pouquinho da quantidade do esperma. Isso tem alguns relatos, tem alguns homens que realmente queixam um pouco de diminuir um pouquinho essa quantidade e que nem é uma coisa, não é regra. Então, e que tem outra questão que não tem nada a ver com a questão de potência nem de capacidade de orgasmo, mas é o único fator que talvez possa interferir ou assustar um pouco o homem. E só, né? A potência aí está completamente fora do trajeto para poder ter alguma repercussão. A vasectomia tem ligação com câncer de próstata? Também não. Tá? A próstata é uma glândula separada. A única coisa que a vasectomia faz é interromper a saída do espermatozoide do testículo para sair pela uretra, né? Pelo canal da urina. Normalmente, se o espermatozoide não sai, ele não vai ter possibilidade de fecundar, de ter uma gravidez. A próstata, ela normalmente produz substâncias, faz parte, né, do esperma, do líquido, mas não tem nada a ver, passou o espermatozoide ali ou não, não tem nenhuma alteração em relação ao câncer de próstata. A cirurgia pode ser revertida? Pode ser revertida. Só que a gente não consegue ter garantias do sucesso dessa reversão. Quanto mais tempo de vasectomia tem o indivíduo, menos possibilidades de sucesso nessa reversão existe. E além de ser uma cirurgia extremamente delicada, a gente quando faz a vasectomia mostra, fala assim, olha, é isso que nós vamos ter que religar se você resolver algum dia querer fazer uma reversão. Quando eu faço, normalmente, eu ainda falo assim, ó, depois que a gente corta o primeiro, ainda tem chance, né? Se quiser desistir, é aqui agora a última chance. Porque é um procedimento delicado, é microcirurgia, normalmente feito com microscópio, agulhas finíssimas, com fio finíssimos, tipo daqueles que você nem enxerga normalmente a olho nu, para poder conseguir religar praticamente um túnel que é da espessura um pouquinho mais grosso que um fio de cabelo. Então, é complicado, mas é factível. Tanto é que tem a técnica descrita, a gente faz isso corriqueiramente, pacientes selecionados.
Então é isso. A gente espera ter ajudado muita gente a conhecer melhor a saúde dos homens. Doutora Raquel, muito obrigada pela sua presença e para você que ficou conosco durante o programa de hoje. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.